E aí, pessoal, é com muita alegria que a gente começa mais um vídeo aqui no canal Universo Filosófico. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jackson Freitas, também sou escritor. Tenho aqui um livro chamado O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Se você ainda não conhece ou se você ainda não adquiriu, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook, fala diretamente comigo e adquire lá o seu exemplar. Pessoal, vamos hoje para a nossa terceira aula aqui sobre a apologia de Sócrates. Então, vamos dar início aqui à apologia. Pessoal, foi o que a gente viu nos encontros anteriores. Já fizemos uma introdução lá na primeira aula, no nosso primeiro encontro. Também vimos as primeiras palavras de Sócrates também. Além do mais, já iniciamos a primeira parte da defesa de Sócrates. Professor, por que primeira parte? Porque sabemos que Sócrates ele dividiu os acusadores dele em dois grupos. Então, ele está se defendendo primeiro do segundo grupo, que é aqueles que o acusavam, o difamavam há bastante tempo, e logo depois ele vai fazer a sua segunda defesa, que é o primeiro grupo, aqueles que estão acusando ele recentemente. Então, para quem ainda, deixa eu colocar a tela cheia aqui, para quem ainda não assistiu essas duas primeiras aulas, pessoal, vai ficar aqui linkado, vai lá, assiste a primeira e a segunda aula e depois volta aqui para entender melhor, né, para compreender melhor aí o fio da meada, podemos dizer assim. Então, vamos dar início. Então, terminamos o encontro anterior, iniciando a primeira defesa, a primeira parte da defesa de Sócrates. Então, vamos terminá-la hoje. Então, hoje vamos concluir a primeira defesa, primeira parte da defesa de Sócrates. Então, pessoal, levando em conta aqui o que a gente viu no encontro anterior, como foi que a gente finalizou? Sócrates, ele afirmou que nada que seus acusadores estavam afirmando, ele falava nas ruas da cidade de Atenas. E na aula anterior, no nosso encontro anterior, nós demos alguns exemplos das conversações de Sócrates nas ruas da cidade de Atenas. Foi a conversa lá sobre a beleza de Hímpias e Sócrates. Também Sócrates, ele afirmou que ele é incapaz de ensinar algo a alguém, só que não ensina nada, né? Ele apenas auxilia, ele é um orientador, podemos dizer assim. Então, coloque a pergunta aqui para a gente. O que realmente causou se ele não faz, se ele não ensina nada a ninguém, se ele não está falando nada dos seus acusadores, que seus acusadores estão afirmando? O que causou toda essa difamação contra Sócrates? E é aí que a gente vai entrar numa das histórias mais fascinantes da história da filosofia, a história do oráculo de Delfos. Então vamos passar aqui, vamos conhecer um pouco a história do oráculo de Delfos, mas antes de tudo, vamos falar um pouco, vamos compreender um pouco o que é esse oráculo de Delfos, onde fica, o que é que acontecia mais ou menos no oráculo de Delfos. Vamos fazer aqui um resumo breve. Então, o oráculo de Delfos. Pessoal, logo na entrada do oráculo de Delfos havia uma frase que é muito conhecida na filosofia, o conhece-te a ti mesmo. Então, é uma frase escrita na entrada do templo do oráculo de Delfos. E o templo do oráculo de Delfos era um templo dedicado ao deus Apolo. E aqui eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham que significa essa frase? Dá uma pausa no vídeo aí. Conhece-te a ti mesmo. O que é que vem na sua cabeça? O que é que faz você pensar? Conhece-te a ti mesmo. Aqui é a foto, pessoal, das ruínas do que ficou o templo. Bom, então, para a gente ter uma visão um pouco aí ampla de como era o oráculo, o templo do oráculo de Delfos. Então, lembrando, era um templo dedicado ao deus Apolo. Conhece-te a ti mesmo. Então, acredito que você já tenha comentado aí nos comentários abaixo do vídeo. Pessoal, essa frase, ela, como eu falei já, ela não pertence a nenhum filósofo, mas a uma tradição da Grécia Antiga. Muitas das vezes é atribuída a Sócrates, essa frase. Mas essa frase encontra-se na entrada do templo do oráculo de Delfos. Quem sabe até aí com certas influências do Egito, da tradição do Egito. Logo depois, essa palavra, essa frase, desculpa, ela ganhou uma versão mais completa, podemos dizer assim, entre aspas. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pessoal, essa é uma outra versão mais completa, coloquei aqui entre aspas, que não está escrito no templo do oráculo de Delfos, mas em algum momento da história, os filósofos começaram a utilizá-la. E aqui eu pergunto para vocês também, pergunta aqui para a gente. O que é que faz pensar agora, essa versão mais completa? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pessoal,
Essa frase, ela simboliza algo muito profundo na história do pensamento da Grécia Antiga, entre o micro e o macrocosmo, ou seja, conhecer a si mesmo é conhecer o microcosmo, que é também conhecer o universo, o macrocosmo, pois as mesmas leis que se aplicam ao microcosmo se aplicariam aí ao macrocosmo também, vai dizer os gregos. Então, somos um microcosmo, ou seja, onde reflete o macrocosmo. Por isso, conhecer a si mesmo também é conhecer as leis do universo, é conhecer os universos, é conhecer os deuses e o universo. Então, vamos voltar aqui à frase. Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Porque conhecer o microcosmo é também conhecer as leis do macrocosmo. Pessoal, deixa eu passar aqui. Eu trouxe aqui umas imagens, não sei se vai dar para ver na tela de vocês aí, no celular, no computador. No computador fica maior, lógico, né? Mas aqui você encontra também na internet. Então, há uma imagem aqui do DNA, do outro lado das ondas eletromagnéticas, para vocês verem a semelhança. Aqui uma célula, logo depois, em seguida, a superfície da Lua. Olha a semelhança como é, né? O micro e o macrocosmo, o olho humano e uma nebulosa planetária. Olha aqui como parece demais, né? Semelhante. E aqui o tecido nervoso e do outro lado o universo observável. Pessoal, é muito interessante fazer essas comparações. Na internet tem muita comparação, tem, enfim. Depois eu posso trazer até mais sobre essa questão do micro e do macrocosmo. Tem uma frase do Caibalion que fala mais ou menos isso, na filosofia ali, um pouco mais esotérica, fala o que está abaixo é como está acima, o que está acima é como está abaixo. Então, as coisas se assemelham. E também trouxe essa frase aqui do Carl Sagan, que ele fala o seguinte: o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interior de estrelas em colapso, agora mortas há muito tempo. E aqui a frase que ficou bastante famosa. Nós somos poeiras das estrelas. Ou seja, tudo que está posto no universo manifestado também está posto dentro de nós, em tudo que existe no universo. Somos todos poeiras das estrelas. Pessoal, até mais para a gente entender um pouco dessa frase do oráculo de Delfos. E a gente pode gravar depois eu posso gravar um encontro só para falar da frase conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Mas é só um resuminho aqui para a gente entender um pouco da história do Sócrates que ele vai contar. Mais ainda, o oráculo de Delfos, como eu falei, pessoal, portanto, é um templo que foi construído em homenagem ao deus Apolo, o qual teria lutado aí com a serpente. Pessoal, serpente é símbolo de sabedoria. A gente vai perceber, né, nos mitos que a serpente, ela sempre vai simbolizar, dependendo também de como ela vai aparecer, o símbolo da sabedoria. Por exemplo, você pega a medusa. O que é que a medusa tem na sua cabeça? Ela tem várias serpentes. E aí, quando a serpente, o sujeito, né, que vê a medusa, ela, ela olha para as serpentes e as serpentes a paralisam. O que é que acontece? Qual a metáfora disso? A medusa, pessoal, ela simboliza aqueles pensamentos, aquelas ideias que nos paralisam. Mais ou menos isso. Lógico, depois posso gravar também um vídeo aqui. Vou gravar, na verdade, um encontro só falando sobre os símbolos das mitologias. Então, se você pega o deus Hermes, da mitologia grega também, ele é um mensageiro dos deuses. E o que é que ele segura, né? O que é que ele segura aqui na sua mão? Ele segura um bastão, onde esse bastão tem serpentes. O que é que ele porta? Mensagem, conhecimento. E o que é que ele está segurando na mão? Serpentes. É um bastão em forma de serpente. Então, a serpente ela é vista como símbolo de sabedoria. Os faraós, né, eles usavam aquelas urca aqui, não sei qual o nome, não sei muito dizer qual é o nome, depois eu vou até pesquisar, mas no meio havia uma serpente bem aqui assim, né? Então, quase no meio da testa, simbolizando que havia sabedoria nos pensamentos do faraó. Então, a serpente sempre foi vista aí como símbolo de sabedoria, de conhecimento, tá bom? Então, vamos voltar aqui, pessoal. Voltar não, vamos adiantar, vamos prosseguir. No templo do oráculo de Delfos, lá no templo lá de Apolo, existia
as pitonisas, que eram as sacerdotisas, as quais possuíam o dom da profecia. Não é à toa que foi construído em favor lá, em homenagem ao deus Apolo, quando ele lutou com a serpente. Então, lá no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, existe aí as pitonisas, que possuíam o dom do conhecimento, da profecia, da sabedoria. Também conta-se que no templo havia uma fenda, né? Uma abertura na terra que saía um gás. Assim, quando as pitonisas elas inalavam esses gases, elas entravam em transe para poder lá fazer as suas profecias. Professor, e quem é que iam ao encontro dessas pitonisas lá no templo do oráculo de Delfos? Ora, vários reis, políticos, sacerdotes, enfim, todo mundo clássico ia ao encontro das pitonisas para fazer perguntas sobre o futuro do reino, para falar sobre as guerras, o que fazer nas guerras, questões políticas, entre outras questões. Então, todo esse mundo grego clássico iam procurar a sacerdotisa para fazer perguntas sobre o futuro ou sobre o que estava iminente a acontecer. Pessoal, dito isso, então vamos entrar aqui na história do oráculo de Delfos, contado lá na Apologia de Sócrates. E aí, deixa eu sair da tela aqui. O Sócrates vai dizer o seguinte: imagino que conheceis Querofonte, foi meu amigo desde a juventude e amigo da maioria de vós. Ora, uma ocasião dirigiu-se a Delfos e ousou indagar ao oráculo, e senhores, não crieis um tumulto ao ouvires o que digo, pois ele indagou se havia outra pessoa mais sábia do que eu. E a Pítia respondeu: não havia ninguém mais sábio. De fato, quando ouvi isso, pensei comigo mesmo: o que afinal quer dizer o Deus e qual é o enigma que está propondo? Estou consciente de que não sou sábio em nenhuma medida. Qual o significado de suas palavras ao declarar que sou mais sábio? De certo, não pode estar mentindo, pois isso não lhe é facultado. Pessoal, é interessante observar aqui nas palavras de Sócrates que ele vai dizer que não é facultado às pitonisas mentir. E realmente elas não mentiam. No entanto, elas tinham o costume de dar suas respostas em forma de enigma. E aí o Sócrates ele vai começar a saber que enigma é esse, porque ele sabe, ele acabou de falar, ele sabe que ele não é sábio em nenhuma medida. Então, mas ela não pode estar mentindo. E aí é que vem toda a trama aqui da história do oráculo de Delfos. E eu separei aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui o slide. 4 pontos importantes. Lógico que tem muito mais, mas eu vou separar aqui 4 pontos importantes para a gente averiguar melhor essa história do oráculo de Delfos. Primeiro ponto, pessoal, muito importante, para mim é o essencial aqui dessa história do oráculo de Delfos. Quando Sócrates ele ouviu que era o mais sábio, quando o seu amigo correu, né, saiu lá do oráculo de Delfos para contar a novidade para Sócrates, pessoal, o Sócrates ele não se encheu de orgulho, ele não se tomou pela vaidade, muito pelo contrário. Quando ele soube da boca do seu amigo, e foi lá no oráculo, e o oráculo disse que ele era o mais sábio, ele não se encheu de orgulho, pelo contrário, ele duvidou. Pessoal, ele não se encheu de orgulho, não se encheu de vaidade, mas duvidou e questionou. A gente pode ver o tamanho de consciência que tinha esse ser humano, né? Então, será que a gente faria isso? Né? Ou a gente faria, eu sou o bichão mesmo, né? Sou eu mesmo, sou o bichão, eu sou o sábio. Não, pessoal, muito pelo contrário, ele começou a duvidar, e aqui a gente entra no segundo ponto, né? E também muito importante, que é a partir dessa dúvida, Sócrates ele vai começar uma das jornadas mais fascinantes aí nas ruas da cidade de Atenas. Ele vai procurar alguém mais sábio do que ele. E aí ele vai tentar decifrar o enigma do oráculo de Delfos com uma missão divina, aquela que eu falei lá no começo, lá no nosso primeiro encontro. Sócrates ele vai nas ruas da cidade de Atenas como uma espécie de missão divina. Ele quer entender o que o Deus quis dizer para ele. Então, ele vai ao encontro dos poetas, dos artesãos, dos sofistas, dos políticos, ou seja, aqueles que eram considerados sábios na cidade. E vamos aqui para o terceiro ponto. O que é que ele vai encontrar? Pessoal, conversando com todos os sábios da cidade, coloquei aqui entre aspas, Sócrates ele não encontrou o que queria, pois as pessoas eram arrogantes,
eram orgulhosas, não tinham ideia e muito menos consciência do que elas estavam falando. Então, Sócrates, ele percebeu tudo isso e aí a gente vai para o quarto ponto. Foi assim, lembrando, né? A gente viu, deixa eu voltar aqui o terceiro ponto. A gente viu esse exemplo na aula anterior, quando ele conversava com ímpias. Então, ímpias cheio de orgulho, cheio de vaidade, ditando lá o que é a beleza. E aí Sócrates começa a perguntar mais profundamente o que é a beleza, e ele sai enraivecido da presença de Sócrates. Então, esse era o teor das conversas. E lembre-se, por que, que as pessoas saíram com raiva de... Deixa eu botar a tela cheia aqui. Por que, que as pessoas não gostavam de conversar com Sócrates? Pessoal, Sócrates, lembrando novamente, ele conversava com os outros na rua, nas ruas da cidade de Atenas, tá na frente de todo mundo. Já pensou ele conversando com uma pessoa importante, com certo prestígio na cidade, e ele faz na pessoa, na frente de todo mundo, entrar em contrariedade? As pessoas não gostavam, né? As pessoas não gostam de ser contrariadas, elas gostam de estar certa, de impor a sua verdade, não gostam de opiniões contrárias. Isso as confrontam muito e a maioria das pessoas não gostam disso. Então, era disso que se tratava. Vou voltar aqui. Então, vamos aqui para o quarto ponto importante. O quarto ponto importante é que Sócrates resolveu e compreendeu o enigma do oráculo de Delfos. Então, foi o que ele percebeu. Enquanto os arrogantes pensavam que já sabiam de tudo, Sócrates ele tinha consciência que não sabia. E eis a sabedoria socrática. Eu só sei que nada sei. Pessoal, o só sei que nada sei é ter consciência que a gente não sabe de tudo. É ter consciência das nossas limitações. Para quê, professor? Para a gente poder avançar, para a gente poder evoluir. Se a gente pensa que a gente já está completo, se a gente tem uma consciência, a gente pensa, a gente cria uma ideia que a gente já é cristalino, que a gente já sabe de tudo, pessoal, dificulta muito a gente avançar no sentido de conhecimento, no sentido de pessoa humana. Então, só sei que nada sei, é conhecer as limitações, é conhecer a nossa fragilidade como ser humano, não para ficar ali se maldizendo, mas para poder avançar, para poder progredir, né? Então, vamos passar aqui para uma frase que eu gosto muito, e eu uso muito ela nas minhas aulas com meus alunos, para a gente ter essa consciência mesmo. Pessoal, o que sabemos é uma gota, vai dizer Isaac Newton, e o que ignoramos é um oceano. O que sabemos diante do universo é uma gota, se não for menor do que uma gota. E o que ignoramos, pessoal, é um oceano. Também há uma frase aqui de Santo Agostinho. Ele fala o seguinte: na busca do conhecimento, na busca da verdade, o primeiro passo é a humildade. O segundo, a humildade. E o terceiro, a humildade. Fala-me Deus. Desculpa aí, pessoal. Foi os gatos aqui de casa que estão se matando aqui perto de mim. Saiu no áudio aí, mas não tem problema não. Pessoal, então, para a gente finalizar, deixa eu colocar aqui a citação do Sócrates. Ele vai dizer o seguinte: dirigi-me a um desses indivíduos que gozam da reputação de ser sábio. Após conversar com ele, pareceu-me julgar sábio a muitas pessoas e especialmente a si mesmo, mas não era. O resultado foi ele passar a não gostar de mim, bem como muitos dos presentes. À medida que me afastava, pensei comigo: sou mais sábio do que esse homem. Nenhum de nós dois realmente conhece algo admirável e bom. Entretanto, ele julga que conhece algo quando não conhece, enquanto eu, como nada conheço, não julgo tão pouco que conheço. Portanto, é provável, de algum modo, que nesta modesta medida seja eu mais sábio do que esse indivíduo, no fato de não julgar que conheço o que não conheço. Então, pessoal, essas aí são as palavras de Sócrates e esse é o motivo, vai concluir Sócrates, porque muitos passaram a odiá-lo, a difamá-lo na cidade. Porque ele ia ao encontro das pessoas e as pessoas não gostavam de conversar com ele. Ele queria encontrar alguém mais sábio, mas o que encontrou foi pessoas arrogantes, pessoas vaidosas, pessoas soberbas. Então, foi a partir de toda essa história que a difamação começou. Vai concluir aí Sócrates a sua primeira defesa. Pessoal, então, a gente terminou a primeira defesa de Sócrates. No próximo encontro, vamos iniciar a sua segunda defesa, que são as acusações aí. Está errado aqui no texto aqui, pessoal, mas acontece, a digitação. A defesa das três acusações. Então, quais são as acusações que vamos ver nas aulas posteriores? Primeira acusação: Sócrates é réu porque corrompe a juventude.
Segunda acusação, Sócrates descrê nos deuses da cidade. E terceira acusação, Sócrates está introduzindo novas divindades à cidade de Atenas. Então, no próximo encontro, vamos dar início a essas acusações. Pessoal, então, espero que vocês estejam gostando das aulas aqui, dos encontros sobre apologia. E não esquece de ir lá no meu Instagram, compra lá o livro do professor para poder ajudar. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e vamos ali expandir esse universo filosófico. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até nossos próximos encontros.